Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos dando início ao nosso quarto bimestre. Nossa aula de hoje é a aula 03 e continuamos falando sobre o CodeNighter. Hoje eu vou apresentar como se cadastra no banco de dados. Então, no terceiro bimestre a gente viu como que funciona o CodeNighter. E em relação ao trabalho prático, a gente viu como fazer consultas às tabelas do banco de dados. Então, na aula de hoje eu vou estar mostrando como fazer o cadastro do banco de dados considerando o trabalho prático. E aí vocês já ficam sabendo que o trabalho prático já está disponível e é realizar o que não foi feito no terceiro bimestre, ou seja, cadastro no banco de dados, atualização no banco de dados e remoção no banco de dados. Perfeito? Então, para isso, os grupos desse quarto bimestre devem ser os mesmos do terceiro bimestre. E aí, quem não tiver os recursos computacionais aí, poderá fazer a prova que vai ser disponibilizada no dia 1º de dezembro. Vamos lá. A aula aqui tem o slide, os códigos estão aqui, tá bom? Os códigos atualizados. E aí, então, vamos começar a nossa aula. Consulta ao banco de dados, nós já vimos como fazer. Então, a aula de hoje é para cadastro no banco de dados. Nossa próxima aula a gente vai ver a atualização e a remoção. Então, no cadastro, o que a gente vai pensar aí? Ó? A primeira coisa que a gente vai mexer é na nossa pasta view, no arquivo menu.php, né? Então, o arquivo menu.php, ele nos dava apenas duas opções, ou consultar cliente ou consultar carro. Então, se eu abrir aqui ó, o sistema, ele não tinha todas essas opções, né? Agora já está atualizado, mas ele tinha apenas consultar cliente e consultar carro. Hoje a gente vai aprender como colocar a parte de cadastrar cliente, cadastrar carro e cadastrar locação. Uma locação, ela envolve um cliente e um carro. Tranquilo? Então, essa parte aqui, ela lida com as três tabelas ao mesmo tempo. Tabela cliente, tabela carro e uma terceira tabela chamada locação. Voltando aqui, então, a gente tinha esse arquivo menu com essas duas opções, agora a gente vai ter outras três opções. Naturalmente, eu vou ter que criar outras três views. Uma view chamada cadastrar cliente, para exibir um formulário de cadastro de cliente. Uma outra view que vai apresentar um formulário para cadastrar carro. E uma outra view que vai exibir um formulário para cadastrar a locação. Tranquilo? Então, o que eu vou mostrar agora para vocês é o que mudou no arquivo menu.php. Então, o arquivo é dessa forma aqui, tá bom? Eu tinha um link para consultar cliente e um link para consultar carro. Eu chamava meu controlador. No controlador eu chamava a função selecionar, passando ou o parâmetro cliente, se eu quisesse consultar o cliente, ou o parâmetro carro, se eu quisesse consultar carro. O código atual do menu.php, ele tem alguns outros links. Por exemplo, agora tem o link de cadastrar cliente, o link de cadastrar carro e o link de cadastrar locação. Como que ele faz quando o usuário seleciona ou esse cadastrar cliente, ou esse cadastrar carro, ou esse cadastrar locação? Ele vai lá no controlador, procura pela função cadastrar. E aí, encontrando a função cadastrar, ele passa um parâmetro. Ou é o parâmetro cliente, se eu quero cadastrar um cliente, ou é o parâmetro carro, se eu quero cadastrar um carro, ou é o parâmetro locação, se eu quero cadastrar uma locação. Tá? Então, a partir dessa visão menu, eu vou lá para o controlador, tá? Na minha função nova, criei uma nova função nesse arquivo que já existia. Essa nova função chama cadastrar, como vocês podem ver aqui, ó, controlador barra cadastrar. Então, tem uma função no controlador chamada cadastrar. Tá? Fui nessa função e observem que eu tenho um parâmetro que eu estou passando, que é a opção, e eu vou verificar. A opção que eu passei é cliente, é carro ou é locação?
Vamos lá. Se for cliente, eu vou carregar uma nova visão chamada cadastrar cliente. Essa visão vai exibir um formulário de cadastro de cliente. Qual formulário? Esse daqui. Então, é um formulário limpo, não tem nenhum dado proveniente do banco de dados, tá bom? Então, você não precisa mexer com o banco de dados nessa parte. Se for carro, se a opção for igual ao carro, eu vou carregar a view relacionada a cadastrar carro. Então, seria essa daqui, ó, cadastrar carro. E, novamente, é um formulário limpo, não tem nada puxando do banco de dados. Já se for locação, eu tenho que puxar do banco de dados. Por quê? A locação, como eu falei com vocês, envolve um cliente e um carro. Então, nessa parte de cadastrar uma locação, eu puxo do meu banco de dados, nessas duas primeiras linhas, o nome e o ID de todos os clientes que estão cadastrados no banco de dados. Essas duas outras linhas, o nome não, a placa e o ID de todos os carros cadastrados no banco de dados. Tranquilo? Então, essas duas primeiras aqui, elas não precisam acessar o banco de dados. Por quê? Porque eu não puxo nada do banco de dados. Essa terceira, que é a alocação, eu tenho que pegar, selecionar do banco de dados todos os clientes e todos os carros. Se vocês forem ver aqui, ó, cadastrar locação. Então, eu puxei todas as placas de carros cadastradas e todos os clientes cadastrados no banco de dados. Tranquilo? Tá. E aí eu chamei a minha view cadastrar locação, passando o array, o vetor chamado data. Esse vetor é que tem as informações dessas funções get clientes e get carros. Beleza? Agora vou mostrar para vocês essas três novas visões. Cadastrar cliente. Cadastrar cliente, novamente. O que é cadastrar cliente? É o formulário. Esse formulário aqui. Então, cadastrar cliente, como vocês podem ver, parte do código. O código total, né, completo, está no Google Sala de Aula. Mas parte do código que nos interessa é o formulário. Então, o formulário está aqui. Tranquilo? E aí, à medida que o usuário informar esses dados, ó, eu vou chamar o controlador e chamar a função do controlador chamada cadastrar BD, passando o parâmetro cliente. Tranquilo? Mesma coisa se eu considerar o cadastrar carro. Cadastrar carro, a ideia é a mesma, né? Os campos são um pouco diferentes, mas o formulário é bem parecido. Vou chamar o controlador, chamando a função cadastrar BD, passando o parâmetro carro. E o cadastrar locação. No cadastrar locação, que é esse formulário aqui, ó, observem que esse campo select e esse campo select, ele puxa do banco de dados. Então, por isso que eu tenho essa parte em PHP aqui, onde eu vou pegar os carros que existem no banco de dados, e aqui eu vou pegar os clientes que existem no banco de dados. E aí tem o atributo dias, né? Que seria a quantidade de dias que o carro escolhido ficou locado com o cliente. Tranquilo? O importante é a mesma ideia aqui, ó. Eu vou chamar, assim que eu submeter o formulário, vou chamar meu controlador, chamando a função cadastrar BD, passando a opção locação, o parâmetro locação. Tranquilo? Então, da view aqui, ó, seja cadastrar locação, cadastrar carro ou cadastrar cliente, eu vou lá para o cadastrar BD, que é uma função do controlador. Então, vamos ver o controlador novamente. Olha o controlador aqui com uma nova função adicionada, que é a cadastrar BD. Se a opção for igual a cliente, eu vou carregar o model relacionado ao cliente. Lembrando que o model que faz a comunicação com o banco de dados. Tranquilo? Se for carro, eu vou carregar model relacionada com carro. E se for locação, eu vou carregar model relacionada com a locação. Tá bom? A segunda linha de cada uma delas aqui, ó, ela chama uma função dentro de cada modelo. Ou é o insert cliente, ou o insert carro,
ou o insert locação. Tá bom? Essa função que vai fazer a inserção efetiva no banco de dados. Olhando a insert cliente, vamos lá. Insert cliente, o que ela faz? Ela pega os atributos do formulário, né, que foram preenchidos, campo nome, campo CPF, campo e-mail, campo tel, beleza? Transforma isso daqui num array, passando os mesmos nomes que estão no banco de dados. Então, no banco de dados cliente, eu tenho esses atributos, nome, CPF, e-mail, telefone. Aqui seria o nome do campo no formulário. Tranquilo? Então, transforma os dados que o usuário digitou naquele formulário em um array chamado cifrão data. Para inserir no banco de dados, é essa linha aqui, ó, onde o primeiro parâmetro é o nome da tabela e o segundo é o array que você criou. A mesma lógica você usa para carro, perfeito? Então, tem o array data e o nome da tabela e o array. E a mesma ideia para locação model. Então, você vai inserir na tabela locação o array data. Tranquilo? Então, estou aqui para tirar dúvidas de vocês e aqui as dicas aí para ajudar vocês na resolução do trabalho. Tranquilo? Bons estudos a todos. Um abraço.